Se depois de um tempo estudando e depois de apresentar já uma certa evolução nos seus estudos, o seu percentual começar a cair em algumas disciplinas, não se preocupe, isso acontece com todo mundo. Existe uma técnica muito bem definida para combater esse fenômeno. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e estudar sobre técnicas de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Acompanhe o raciocínio. Para você entender melhor o que eu estou falando, existe um cenário que acontece com 100% das pessoas que estudam para concurso. Eu estou falando de pessoas que estudam corretamente. O cenário é o seguinte: você fez tudo conforme o manual dos aprovados. Estudou com foco em uma área, otimizando assim a sua preparação, e começou lá estudando por aquelas 4, 5 ou 6 disciplinas mais importantes daquela área, ganhou maturidade nessas matérias com tempo, com paciência, com resiliência e foi gradativamente, devagarinho, aumentando o número de matérias no seu planejamento. Até aí, maravilha! Tudo perfeito. O grande problema é que conforme você vai inserindo novas matérias no seu planejamento de estudos, as matérias antigas continuam lá. Você não vai retirar elas do seu planejamento só porque você ganhou maturidade nelas. E aí, meu amigo, o seu ciclo que antes tinha 6 disciplinas, agora tem 20 matérias. Aí o tempo vai passando, o seu concurso pode demorar para acontecer e quando você menos espera, você já está há 1 ano estudando 20 matérias ao mesmo tempo. E o que sempre acontece nesse caso? O seu percentual de acertos em questões começa a cair em algumas disciplinas e geralmente as matérias mais afetadas são aquelas que você começou estudando, que são as mais importantes. Ou seja, justamente naquelas matérias mais relevantes, aquela que você teve o cuidado de começar estudando, justamente nessas matérias o seu percentual começa a cair. Olha só que tragédia. E por que isso acontece? Acontece porque elas são as matérias mais extensas, são as matérias mais difíceis e são as matérias que são cobradas num nível de dificuldade maior. Esse fenômeno pode te assustar num primeiro momento. Você pensa assim, caramba, eu tô há 1 ano e meio estudando e justamente nas matérias que eu comecei a estudar, meu percentual tá ruim. Mas se você parar para pensar, ele é um fenômeno bem óbvio e existe uma solução muito prática e muito eficiente para combater essa baixa no percentual de acertos. Para você entender a solução para esse problema, antes você precisa entender por que esse problema ocorre. Então, por que o seu percentual de acertos começa a cair naquelas matérias? Simples, porque conforme você vai aumentando o número de disciplinas, o tempo que você tem para dedicar para cada matéria vai diminuindo. Isso é bem óbvio. E se você sempre está estudando o máximo que você consegue estudar, de maneira sustentável, é claro, quando você começou a estudar com 4, 5 ou 6 matérias, vamos supor que você tinha 30 horas por semana para estudar. Conforme você foi adicionando mais disciplinas, você não vai estudar mais do que 30 horas, porque 30 horas já é o seu máximo. Então, as mesmas 30 horas que você tinha à sua disposição, ao invés de você ter que dividir elas numa semana para 6 matérias, você vai dividir para 20 disciplinas. E isso é completamente normal, que nem a gente aprende lá no colégio, né? Lavoisier, ele falava que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então é natural que você vai ter menos horas para estudar cada uma das disciplinas, já que o número de matérias aumentou consideravelmente. O grande problema é o seguinte, olha só a quantidade de aulas que cada uma dessas matérias básicas possui. Lembrando que cada aula pode ter centenas de páginas, literalmente. Agora, olha só o que acontece quando você adiciona mais 12 matérias em cima daquelas 6 que você já vinha estudando. Quando você fica com toda essa quantidade de disciplinas no seu planejamento por muito tempo, acontece o que eu chamo de inversão de valores. Isso acontece basicamente porque é inevitável você nivelar o seu conhecimento em matérias nas quais você não pode estar no mesmo nível. Por exemplo, quando você começou a estudar lá, depois de alguns meses, talvez você tinha atingido ali 80, 85% de acertos na matéria de direito tributário. Mas depois que você colocou direito civil, penal, empresarial, administração geral, etc., o seu percentual em tributário pode ter caído para uns 70, 75% e direito civil, que você estuda há pouquíssimo tempo, você já está acertando ali mais ou menos 70%. Então você está no mesmo nível em matérias que você não pode estar nivelado. E por que não? Você precisa estar muito mais afiado, pelo menos na área fiscal, em direito tributário do que em direito civil, por exemplo. Porque vai ter 20, 25, 30 questões peso 2 de direito tributário e mais ou menos umas 5 questões peso 1 de direito civil. Então não faz o menor sentido você estar no mesmo nível nessas duas matérias. Fora o fato de que matérias como direito civil para a área fiscal geralmente são cobradas no nível bem mais acessível, bem mais tranquilo do que direito tributário, contabilidade e outras disciplinas. Qual é, então, a grande solução para esse problema?
A solução é o que eu chamo de ciclo de reciclagem. Ou seja, quando o seu ciclo de disciplinas está com uma quantidade muito grande de matérias durante muito tempo, eu sugiro que de tempos em tempos, por exemplo, a cada 3 semanas, você faça um ciclo de reciclagem, que é um ciclo com aquelas 6 a 9 disciplinas que são realmente as mais importantes para a sua área. Então, de tempos em tempos, você vai fazer uma pequena imersão naquelas matérias que são realmente mais importantes, mais extensas e mais complicadas, para que você consiga sempre estar no nível elevado nessas matérias. E aquelas outras disciplinas que são menos importantes, por exemplo, no caso da área fiscal, direito civil, penal, empresarial, mesmo que você tenha menos contato com elas, você vai conseguir manter um nível aceitável, porque elas são matérias cobradas de maneira mais simples e provavelmente vão ter muito menos questões e um peso muito menor na sua prova. Me fala aí nos comentários agora, você já ouviu falar dessa técnica? Alguém já explicou isso para você antes? Eu duvido muito porque foi uma técnica que eu criei. Então, de tempos em tempos, principalmente para você que está há muito tempo esperando um concurso, que admite poucas opções, porque você já tem uma vida aí relativamente confortável, pense na seguinte situação: se o seu ciclo está com uma quantidade muito grande de matérias, tome cuidado, não fique por muito tempo estudando da mesma maneira. De tempos em tempos, faça um ciclo de ali 2 semanas com realmente aquelas matérias que são as mais importantes para que você consiga, de tempos em tempos, fazer essa imersão e recuperar competitividade nessas disciplinas. Vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender a lógica por trás dessa manutenção de índice de acertos nas matérias mais importantes, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal. É só um clique, vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.